Fala, meus amigos concurseiros. Professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a nona aula da playlist Desvendando os Mistérios da Banca CESP-Sebrasp. Nesta aula, eu estarei resolvendo questões recentes dessa nossa banca envolvendo funções. Tudo bem? Então, como dizia minha avó, chegou a hora da onça beber água. Vem comigo. Bem, galera, vamos lá então a nossa nona aula. Aqui na questão 1 aí de prova de 2022. Estava dizendo o seguinte, olha, considere que uma função do segundo grau possui vértice no ponto 2 e 5, nas coordenadas do ponto 2 para x, 5 para y, e que passa pelo ponto de coordenadas 3 e 6. Nesse caso, o valor da função no ponto de abscissa 5 é 8, 14, 11, 5 e 2. Bem, o que quer dizer isso, né? Nesse caso, o valor do ponto de abscissa 5, ó, seria eu calcular a f de 5. Ou seja, na função, no lugar do x, substituir o 5. Só que o que acontece? Eu não tenho essa minha função ainda. Eu sei que ela é de segundo grau e foi passado para a gente as coordenadas do vértice, tá? Então vamos chamar aqui de V, coordenadas do vértice, 2 e 5. E também foi passado um outro ponto, que eu vou chamar de um ponto P, de coordenadas 3 e 6, que é por onde a nossa parábola, né, função de segundo grau, o gráfico é uma parábola, por onde essa parábola vai passar. Eu preciso montar a função, tá? A melhor forma e a forma mais rápida, quando eu conheço as coordenadas do vértice de uma parábola, né, de uma função de segundo grau, e um ponto por onde ela passa, para determinar essa função, a melhor forma e a mais rápida é pela chamada forma canônica. Que na forma canônica da função de segundo grau, vou colocar ela aqui para vocês. Quem não conhece, vai conhecer agora. A forma canônica da função de segundo grau, ela trabalha com as coordenadas do vértice. É f de x igual ou y, tá? A, que é o coeficiente do termo de maior grau, que multiplica x menos o x do vértice ao quadrado, mais o y do vértice. Então, vamos começar a esquematizar a nossa função de segundo grau. Eu já tenho o xv, que é 2, e o yv, que é 5. Então, vamos substituir ali na nossa função. Na forma canônica, f de x igual a A, que multiplica x menos o xv, que é o x do vértice, que é igual a 2 ao quadrado, mais o yv, que é o y do vértice, igual a 5. Bem, só está faltando agora descobrir o valor do A. Tendo o valor do A, eu monto a função. Como que eu vou encontrar o valor do A? Olha, aqui está dizendo que ela passa pelo ponto de coordenadas 3 e 6. Então, o que quer dizer isso? Passar pelo ponto de coordenadas 3 e 6. Isso quer dizer que ao substituir o 3 para x, a f de 3, será igual a 6 na função. Então, eu venho aqui na função A, que multiplica x menos 2 ao quadrado mais 5. Vou substituir o 3 para x e vou igualar a 6. Dessa forma, eu descubro o valor do A. Matei o valor do A, eu vou fazer o cálculo da f de 5, tá? Então, vamos substituir f de x igual f de 3 igual a 6, desculpa. Então, na função, no lugar do x, nós vamos colocar o 3 e igualar a 6. Então, vai ficar A, que multiplica 3 menos 2 ao quadrado, mais 5, igual a quanto? Igual a 6. Beleza? 3 menos 2 dá 1.
ao quadrado dá 1, multiplicado por A dá A. Então, vai dar A mais 5 igual a 6. O 5 está somando, passo para a direita da igualdade, subtraindo 6. 6 menos 5, 1. Então, está aqui o valor do A. Eu volto aqui, ó, tá? Volto aqui e vou substituir no lugar do A o 1. Aí eu já tenho a minha função. Ela vai ficar da seguinte forma. F de x igual a 1, que multiplica x menos 2 ao quadrado, mais 5. Tudo bem? Gente, não há nem necessidade, nós temos que ganhar tempo aqui de desenvolver ali aquele produtos notáveis, x menos 2 ao quadrado, multiplicar por 1. E somar por 5 para fazer o cálculo da f de 5. Não há essa necessidade, se quiser tudo bem. Mas a gente já pode fazer direto aqui, ó. F de 5, então vai ficar 1, que multiplica, no lugar do x eu coloco 5, 5 menos 2 ao quadrado, mais 5, daqui eu tiro o valor da f de 5. Tá? Atenção para as continhas que eu já vou estar finalizando aqui, ó. 5 menos 2 dá 3, né? 3 ao quadrado dá 9. 9 multiplicado por 1 dá 9. Somado com 5 vai me dar 14. Então, a f de 5 igual a 14. Resposta, então, se encontra aí na alternativa B de bom, B de bola. Show, galera? Então, tá aí a resposta do nosso exercício 1. Galera, quer se aprofundar mais em função de segundo grau? Eu tenho uma playlist aí no meu canal completíssima sobre função do segundo grau. Tudo o que você precisa saber, tá? Acesse as aulas, né? Função do segundo grau aí, começando do zerinho mesmo, tá? Vamos lá para uma outra questão de prova aí, né? De 2022. Olha bem o que está dizendo aqui nessa questão 2. Considere a função f de x igual mx mais n, que passa pelos pontos. Então, tem dois pontos por onde ela passa. Um ponto coordenadas 3 e 1 e outro ponto de coordenadas 8 e 2. Nesse caso, é correto afirmar que a f de menos 2 é igual a... Aí tem as alternativas aqui. Menos 4, 4, 10, menos 10 e 0. Olha, eu tenho uma função de primeiro grau, neste caso aqui, ó. Olha o grau da variável x, grau 1. F de x igual a mx mais n. E ela passa por esses dois pontos. Um ponto tem coordenadas 3 e 1. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que a f de 3, galera, terá que ser igual a 1. E tem um outro ponto, tá? Função de primeiro grau, lembrando que o gráfico é uma reta. F de 3 igual a 1. O outro ponto de coordenadas 8 e 2. Então, quer dizer que a f de 8 terá que ser igual a 2. Através dessas duas condições, eu vou tirar os valores de m e n, vou montar a minha função, aí depois eu vou calcular a f de menos 2, ou seja, substituir o menos 2 para x, tá? Então, vamos lá. F de 3 igual a 1. O que quer dizer isso? Eu vou substituir o 3 para x na função, então vai dar m mais 3 mais n, e vou igualar a 1. E tem uma outra condição, f de 8 igual a 2. Substituo o 8 para x, então vai ficar m vezes 8 mais n, vou igualar a 2. Então, vou cair aqui num sistema onde eu vou tirar os valores de m e n, tudo bem? Vamos lá arrumar as equaçõezinhas aqui do nosso sistema, tá? Primeira equação vai ficar 3m mais n igual a 1. A segunda equação, 8m mais n igual
igual a 2, tá? Eu vou resolver aqui esse sistema pelo método da soma. Eu tenho que procurar somar as duas equações e eliminar uma das incógnitas, tá? Da forma que elas estão, se eu for somar, não elimina incógnita nenhuma. O 3m com 8m dá 11, n mais n vai dar 2m, tá? Escolho uma das incógnitas para cancelar e vou multiplicar uma das equações para poder cancelar. Eu vou cancelar a incógnita n. Se eu multiplicar a primeira equação por menos 1, eu vou ficar com menos n. Somando com a equação de baixo, que tem mais n, eu elimino n. Tá? Pode ser a equação 1 ou a equação 2. Então, multiplicando a primeira por menos 1, vai dar menos 3n, menos n, igual a menos 1. Mantendo a equação 2, 8n, mais n, igual a 2. Somando as equações. Menos 3m com mais 8m, ó, vai dar 5m. Menos n mais n cancelou o n, tá? Aqui vai eliminar o nosso n. E somando o menos 1 com 2, dá 1. Né? Subtrai, dou o sinal do maior. Então, daqui, eu vou tirar aqui o meu m. O 5 está multiplicando, passa dividindo, vai dar 1/5. Agora, falta descobrir o valor do n. Pego qualquer uma das equações. Eu vou pegar a primeira. 3m mais n igual a 1. Aqui nessa equação, no lugar do m, eu vou colocar 1/5 e vou tirar o valor do n, tá? Então, vai ficar 3 vezes 1/5 mais n igual a 1. 3 vezes 1/5, galera, vai dar 3/5. Está somando, 3/5 somando à esquerda, passo para a direita, subtraindo 1. Então, vai ficar 1 menos 3/5. Para poder fazer essa subtração aqui, lembrando, tem que tirar o mínimo aqui, tá? 1 menos 3/5. O MMC de 1 e 5 a 5, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Então, 5 dividido por 1 dá 5, vezes 1 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1, vezes 3 dá 3. Então, meu n será igual a 2/5. 5 menos 3 dá 2/5. Descoberto os valores de m e n, vamos substituir eles na função. Aí eu vou ter a minha função. Ela é mx, então vai ficar 1/5 de x, mais n. O n é 2/5. Está aqui a nossa função. Tá? Então, no lugar do m, eu coloco 1/5, no n, 2/5. Agora, eu vou fazer o cálculo da f de menos 2. O que é fazer este cálculo? F de menos 2. Substituir o menos 2 no lugar do x. Então, eu vou ter 1/5, que multiplica menos 2, mais 2/5. Aqui na multiplicação de frações, multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Então, a f de menos 2 será igual. 1 vezes menos 2 dá menos 2, 5 vezes 1 dá 5. Menos 2/5 mais 2/5 é. Menos 2/5 mais 2/5 vai dar 0. Correto? F de menos 2 igual a 0. Resposta alternativa E de excelente. Tá? Outra coisa importantinha aí para vocês. Ó. Eu tenho aí, né, uma playlist completíssima também sobre função do primeiro grau, que foi o caso deste nosso exercício, tá? Quer aprofundar mais nesses assuntos? Assista as aulas dessa playlist aí, tudo bem? Então vamos lá para a nossa questão 3. Prova de 2019. O que estava dizendo? Olha,
investimento em que os juros são capitalizados a cada momento é um exemplo de aplicação da função exponencial, expressa pela equação y ou f de t igual a c, que multiplica b elevado a t. Então, a função exponencial, gente, é aquela função em que a variável aparece no expoente. Tá? A variável aqui, no caso, seria o nosso t. Ela vai aparecer no expoente, em que c é maior que zero, que é o capital inicial, t é o tempo, e b maior que 1. O b é a base dessa função, tá? B maior que 1 é um número real. Assinale a opção em que o gráfico apresentado pode representar a função y ou f de t dada, definida para todo real. Gente, duas coisinhas que vocês vão precisar saber aqui, tá? Para ver qual gráfico que é. Ora, a função exponencial, quando a base dela é um número maior que zero e menor que 1, é caso de função exponencial decrescente, tá? A função exponencial, ela vai ter dois tipos de gráfico, tá? Ou eu vou ter curva, tá? Ou eu vou ter uma curva decrescente, ou vou ter uma curva crescente. Quando que essa curva vai ser decrescente? Quando a base estiver entre 0 e 1. Quando que essa curva vai ser crescente? Quando a base for um número maior que 1, aí eu vou ter uma curva crescente, tá? A curva decrescente da função exponencial, ela vai acabar gerando aqui para a gente um gráfico, tá? O t aqui no caso, né? Que está em função de t. Eu vou ter uma curva nesse estilo aqui, ó. Uma curva decrescente. Isto se a base tiver entre 0 e 1. Mas no caso do nosso exercício, está dizendo que a base é maior que 1. Então, nós vamos ter base maior que 1, nós vamos ter uma curva crescente. Aí o gráfico da exponencial crescente, tá? Então, aqui é um exercício teórico, né? Função exponencial crescente vai me dar uma curva desse tipo. Tá? Então, agora é só observar aí os gráficos, tudo bem? Qual que vai se encaixar. Então, esses são os dois tipos de gráfico da função exponencial. Curva, ou eu vou ter uma curva crescente, ou eu vou ter uma curva decrescente. Quando que ela é decrescente? Se a base estiver entre 0 e 1. Quando que ela é crescente? Quando a base é maior que 1. Neste caso, o exercício falou que o B, que no caso aqui é a base do nosso expoente, é um número maior que 1. Então, a resposta aqui, ó, este gráfico vai se encontrar aqui, tá? Na alternativa aí, de excelente aqui, ó. Tudo bem? Então, tá aí a resposta do nosso exercício 3, tá? Também eu tenho uma playlist aí no meu canal sobre função exponencial. Quer se aprofundar nesse assunto? Essa playlist começa do zero, tá? Sobre função exponencial, e vamos aí até o avançar, tá? Vamos lá, questão 4. Prova de 2021. Acerca das funções reais, julgue o item. Aqui está julgar se esse item está certo ou está errado. Se f de x, então foi dado uma função f de x. Cuidado que esse exercício tem uma pegadinha aqui, tá? É igual a x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3. E g de x é x mais 3. Aqui nesse exercício,
está dizendo o seguinte, são funções reais, então f de x é igual a g de x, aqui está afirmando que elas são iguais para todo x real, tá? Este item eu tenho que jogar ele errado. Pelo seguinte, olha, a função f de x, ela não é definida para todo x real, tá? Eu tenho aqui uma função fracionária. Por que ela é chamada de uma função fracionária? Que aparece variável no denominador. Então, o denominador não pode ser igual a zero. Então, o x menos 3 tem que ser diferente de zero. Então, o x tem que ser diferente de 3. Ela não é definida para x igual a 3. E aqui, ó, está dizendo que elas são iguais para todo x real. Não são iguais para todo x real. Tá? Porque a f de x não é definida para x igual a 3. Se eu substituir o 3 no lugar do x na função f, vai me dar zero no denominador. O que acontece nesse exercício? Aonde tem uma pegadinha aí. A pessoa pega aqui, x ao quadrado menos 9 é o produto de x mais 3 sobre x menos 3, tá? Dividido por x menos 3. Olha bem a pegadinha que tem aqui. Aí a pessoa simplifica, vai falar que a f de x é igual a x mais 3. Então, ela seria igual a g de x. Não é igual para todo x real. Tá? Porque a f não é definida para x igual a 3. Tudo bem? Tá? Ela vai ser igual depois que você efetuar a simplificação, mas aí não vai ser para todo real. Então, tome cuidado com isso daí. Era uma pegadinha que tinha nesse exercício aí, tá? Então, por isso que eu estou julgando aqui errado. Bem, questão 5. A questão 5, ela estava dizendo o seguinte, olha. Considere que, em determinado dia, um computador seja ligado às 5 horas e desligado às 19 horas. E que, nesse intervalo de tempo, a porcentagem da memória deste computador que esteja sendo utilizado na hora X seja dada pela expressão. Então, para calcular quantos por cento da memória está sendo usado tal hora, é dado pela essa expressão que é uma função de segundo grau. Né? P de x igual menos 5 quartos de x ao quadrado mais 30x menos 100. Isso aí é uma forma de função de segundo grau, galera. Tá? Para poder calcular a porcentagem da memória que está sendo usada num determinado período. Então, nós estamos aqui com uma função de segundo grau numa situaçãozinha de um problema. Nessa situação, no intervalo de tempo considerado, na hora em que a memória do computador estiver sendo mais demandada, a porcentagem utilizada será igual a... Então, olha bem, ele está querendo saber, no intervalo de tempo considerado, na hora em que a memória do computador estiver sendo mais demandada. Então, o que quer dizer mais demandada? A porcentagem que está sendo com maior uso. Então, seria calcular aqui o valor máximo dessa função de segundo grau. É isso que está pedindo, calcular o valor máximo. Para se calcular o valor máximo de uma função de segundo grau, tanto o valor máximo como o mínimo, a fórmula é a mesma. É o menos delta sobre 4a. Mas quando que eu tenho o valor máximo? Quando o termo A é menor que zero. Quando que eu tenho valor mínimo? Quando o termo A da função de segundo grau for maior que zero. Então, máximo, quando o A for menor que zero, que é o caso aqui, que é o termo que acompanha o x ao quadrado. Quando ele for menor que zero, eu tenho valor máximo. Quando ele for maior que zero, eu tenho valor mínimo, tá? Então, aqui, como eu quero
quando estiver sendo mais demandada, seria o valor máximo dessa função. Tudo bem? Como se calculou o máximo ou o mínimo? A fórmula é a mesma, é o menos delta sobre 4a. Então, nós vamos aqui na função. O termo a é o coeficiente do x ao quadrado, é menos 5 quartos. O termo b é o coeficiente do x, é 30. E o termo c é a constante, é menos 100. Eu aconselho fazer o cálculo do delta separado, depois substituir na fórmula do máximo. O delta é dado por b ao quadrado menos 4ac. Beleza? Tá? Então vamos lá calcular o valor do delta. O b é 30 ao quadrado menos 4. Termo a, coloca dentro do parênteses, é menos 5 quartos. O termo c, menos 100, tá? 30 ao quadrado é 30 vezes 30, vai dar 900. Bem, aqui dá para simplificar, para facilitar o cálculo. Olha. O 4 multiplicando, tem um 4 dividindo. Bem, agora cuidado aqui na multiplicação. Ó. Menos e menos aqui vai dar mais. Mais multiplicado por menos aqui vai dar menos. Então, olha, o 5 vezes 100, 500. Então, vai dar menos 500. Deixando a vermelhinha aqui. Menos 500. Então, o delta igual a 400, tá? Eu aconselho fazer o cálculo aqui separado. Então, agora nós vamos calcular lá o V máximo, já que seria a maior demanda, mais demandado. Menos cuidado com conhecimentos da fórmula também, deixa ele fora aqui, ó, menos. O delta, nós acabamos de calcular, é 400. Dividido por 4 vezes o termo A, 4 vezes menos 5 quartos. Show? Fecha aqui o colchete, tá? Então, a maior demanda, que seria o valor máximo. Vamos lá para simplificar aqui o que dá. No denominador, como eu tenho uma multiplicação, este 4 eu posso simplificar com este 4. Correto? Então, ali, ó, tem o menos da forma. Vai ficar 400 dividido por menos 5. 400 dividido por menos 5 dá menos 80. Só que ainda tem o menos da forma. Menos 80. Menos e menos na multiplicação dá mais. Então, o maior uso da memória seria 80%. Tá? Resposta alternativa D de dado. Como eu falei para vocês, né? Tem aí a playlist completíssima, isso aí envolvendo o valor máximo, o valor mínimo da função de segundo grau. Tem uma playlist aí completa sobre função de segundo grau. Tá? Não dá mais, que são assuntos bastante cobrados quando envolve funções. Assista essas aulas. Valeu, galera? Bem, aqui então eu estou encerrando a nossa nona aula da playlist Desvendando os Mistérios da Banca CESP-CEBRASP. Qualquer dúvida em algum dos exercícios explicados nessa aula, por favor, deixe nos comentários, que eu terei o maior prazer em atendê-los. Se gostou, não esqueça de dar um positivo aí no meu canal. Vamos ajudar o canal do Tio Carlinhos a crescer, para eu também poder ajudá-los, tá? E se inscreva e divulgue aí para os seus contatos o meu canal. Tudo bem, galera? Logo, logo estarei lançando a 10ª aula dessa nossa playlist. Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!